No Saber Direito desta semana, Jamil Hassan apresenta um curso de Direito Civil. O professor aborda questões de casamento e sucessão. Está no ar a aula 3. Olá pessoal, sou Jamil Hassan, estamos de volta no nosso curso Saber Direito aqui da TV Justiça e vamos falar ainda sobre casamento. Nossa, esse tema não termina? Não, ele é longo. O Código Civil dedica vários artigos para esse tema e nós estamos aqui desvendando mistério por mistério, não só naquilo que está na lei, como aquilo também que acontece na prática, e nós vamos continuar. No bloco anterior, encerramos falando sobre casamento por mandato. E nós vamos retomar o tema aqui. Eu, noivo nubente, não quero comparecer na minha festa de casamento, e minha noiva também não quer comparecer. Podemos casar por procuração? Sim, fique à vontade. Só que tem que ser procuração pública, com poderes específicos para celebrar o casamento. Pode ser só o noivo, pode ser só a noiva, podem ser os dois. Não há problema nenhum. Pode casar por procuração, desde que respeitadas essas regras. Vamos imaginar, desculpem, é muito comum casar por procuração? Sim, entre militares é muito comum, no dia a dia. Né? Eu sou militar, estou em São Paulo e, sei lá, tive que ser convocado para uma missão de paz, ou me inscrevi numa missão de paz e vou para o Haiti na semana do meu casamento. Deixa a procuração, não tenho o que fazer. Ah, mas a festa fica sem graça. Mas é possível, é isso que interessa, é possível. Agora, vamos para uma situação pior. Eu sou militar, consenti que o meu amigo Mário case no meu lugar. Outorguei uma procuração pública. Na viagem, eu me arrependi. O casamento ainda não aconteceu, ele vai acontecer amanhã. Eu me arrependi. Eu quero cancelar essa procuração, eu não quero mais casar com ela porque eu descobri que ela me traía com um time de futebol, com a torcida organizada. Diz a lei, não há problema. Faça por documento público a anulação dessa certidão de casamento. Da procuração. Se o comunicado não chegar a tempo, porque a regra é que o comunicado do cancelamento chegue a tempo antes que se celebre o casamento. Então, meu amigo que vai lá com a procuração vai ser avisado que não é mais para casar e ele não casa. Mas vamos imaginar que não chegou a tempo. Não tem problema. Celebrou o casamento? Não tem problema. Quando eu voltar, eu tenho que comunicar a anulação daquela procuração, ou seja, não houve casamento. Eu vou dizer, olha, eu havia anulado esta procuração por instrumento público, só que não deu tempo de comunicar o ato até o casamento. Eu não estou casado e, de fato, não está casado. Ponto final. E a noiva que se achava casada? Ah, se achava, já era. Você não é obrigado a continuar casado com quem não quer. Não houve casamento. Mas vamos imaginar que eu seja um baita de um sacana. Eu cancelei a procuração, o casamento aconteceu mesmo assim porque não deu tempo de ser avisado. Eu volto para o Brasil e tenho então a noite de núpcias com a minha noiva, já com o casamento ou com a procuração anulada. Diz a lei. Se você anulou a sua procuração e mesmo assim aconteceu o casamento, ele não valeu. Mas se você abusar da boa-fé alheia, ir lá e se deitar com ela, ou morar com ela, aquele ato que você praticou de anulação perdeu eficácia, porque você convalidou o casamento de fato ao estar com ela. Anulou a procuração, o casamento mesmo assim aconteceu, esse casamento não valeu. Mas mesmo sabendo que não valeu, você foi lá e na prática comportou-se como marido, diz a lei, valeu o casamento, mesmo que você tenha anulado anteriormente. Não tem o que fazer. Então, cuidado, porque quando falamos de casamento, o cotidiano, a prática, ela se sobrepõe à manifestação documental. Então, se você anulou e mesmo assim praticou os atos, vale a prática dos atos. Perfeito? Porque nesta situação prevalece a primazia da realidade. Aquilo que realmente aconteceu, não aquilo que você manifestou que deveria ter acontecido. Perfeito? Então, sobre mandato, era isso que nós tínhamos para falar. Prosseguindo, vamos falar da dissolução do casamento. Ou melhor, vamos falar da eficácia do casamento.
Qual é a eficácia do casamento? Diz lá o artigo 1566 que a eficácia do casamento impõe deveres aos cônjuges. E são deveres ligados à relação homem-mulher. Qual é a eficácia do casamento? Ele diz lá, no Código Civil, celebrado o casamento, homem e mulher se tornam uma unidade, uma sociedade, para juntos progredirem e constituírem família. É interessante que quando o Código Civil fala que é a união de homem e mulher para constituir família, o casamento, né, a ideia de família não é só o casamento homem e mulher. Eu preciso de filhos, porque o intuito é constituir família, é ter filhos. Essa é uma leitura teológica da legislação. Né? Nós sabemos que não precisamos ter filhos para ter família. Basta a união de duas pessoas. Então, muito embora o Código Civil diga que o casamento é a união de homem e mulher com o intuito de constituir família e ter filhos, o casamento é a união de homem e mulher, ponto final. De repente a estéril não tem filho, quero continuar casado, eu sou família. Perfeito? Para os direitos lá do bem de família. E como agora nós somos uma unidade, nós vamos lutar para o bem desta unidade, para amealhar bens, para um apoiar o outro na alegria, na tristeza, como dizem nos filmes, né? Na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza. Nós vamos ser sócios nessa vida, a nosso bem e a bem dos nossos filhos. E aí nós temos deveres a serem cumpridos. Quais são os deveres? E é muito interessante, né? Diz lá, fidelidade recíproca. Nada de botar chifrinho, nada de dar selinho nas amigas, né? Nada dessa novidade agora de, eu vou com os meus amigos no futebol e ficar brincando no vestiário. Não, 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 não. Casou, rapaz? Casou, moça? A coisa é séria. Fidelidade. Não tem fidelidade, você está faltando com os deveres. Isso vai gerar consequências mais para frente na dissolução do casamento. 2. Vida em comum no domicílio conjugal. Então, nada de segredinhos entre casal. A vida é em comum, é em conjunto. Vocês são agora uma unidade. Nada de separados, porque existe muita gente que continua casado só de fachada, né? Que dormem em quartos separados, não sei se vocês conhecem esses casos, né? Essas pessoas se mantêm casadas mais por uma questão de aparência ou partilha de bens, porque eles são ricos juntos e não separados, né, do que realmente uma relação afetiva. Mas saibam que há um dever de cumplicidade do casal. Faltou cumplicidade, faltou nos deveres do casamento, eu posso desfazê-lo. 3. Mútua assistência. E o que é a mútua assistência? A minha esposa precisa de mim, eu tenho que estar disponível para ela. Eu preciso dela, ela é obrigada a estar disponível para mim. Nós estamos nessa vida como sócios, no bem e no mal, no que é bom e no que é ruim. E é engraçado porque nós vemos alguns comentários, principalmente das pessoas mais jovens, algumas, né, em certas realidades, que elas não querem, ficar doente, é azar dele, não é obrigação minha, não é meu filho. Não, não é seu filho, é seu marido, é sua esposa. Você escolheu aquela pessoa para estar ao seu lado, você terá que engolir, terá que estar ao lado, assumir a responsabilidade de cônjuge. Não quer assumir, não case, continue na festa, continue na brincadeira. Ninguém te obriga a casar. Outra, respeito e consideração mútua. E eu sei que existem entre os casais discussões. Existem entre os casais, de vez em quando, a pessoa perde a cabeça e acaba falando uma coisa que não queria falar. Tudo bem. Isso não se enquadra aqui. O que se enquadra aqui é de forma contínua, o desrespeito contínuo, a falta de assistência contínua, a falta de consideração contínua, aquele ato que se repete no dia a dia. Isso é um dever, na verdade, dos cônjuges, e se faltar, gera divórcio também. E tudo isso que eu estou falando, nós vamos ver com mais detalhe daqui a pouco, é divórcio com culpa. Isso tem consequências. Qual outro seu dever? Sustento, guarda e educação dos filhos. Isto é responsabilidade do casal, não é de um deles, tá? É dos dois e não de um. Vamos aqui para uma situação. Eu sou casado e minha esposa ficou doente. Eu sou obrigado a assisti-la, a dar assistência a ela e também aos filhos. Eu não posso dizer, sua mãe está doente, se vira ela que fazia comida, eu não vou fazer nada. Não, eu tenho que segurar a barra sozinho. E se for comigo, ela tem o dever de segurar a barra sozinha. Perfeito? E fique claro isso. Isso é a eficácia do casamento. Faltou um desses requisitos, um desses seus compromissos, o seu casamento está com problema, filho. Vai fazer terapia porque vai dar divórcio com culpa. Perfeito? E vamos ver situações aqui curiosas.
O que é infidelidade, né? Que o requisito 1 é fidelidade. Ah, eu fico paquerando pela internet. Ah, filho, é infidelidade, né? Se você fica paquerando pela internet, você me desculpa. Ah, porque eu gosto. Gosta de trair, né? Você trai em pensamento, mas tá traindo. Existe uma discussão se é ou não é traição. É traição. Você está deixando de ser fiel à sua esposa ou ela a você. Concorda? Existe algum problema aí? E sempre que houver culpa no divórcio, existe indenização por dano moral. É isso que nós vamos discutir agora. A eficácia do casamento é o cumprimento dessas regras. Não cumpriu as regras, querido, querida, vai responder sim por danos morais. Nós falamos no encontro anterior sobre erro no casamento. Eu caso e depois eu descubro que minha esposa era doente quando solteira e eu descobri depois de casado. Posso anular? Posso, por erro. Essa é uma realidade. A minha esposa adoece durante o casamento. Posso anular? Não, eu tenho que dar assistência. Não posso anular. Ela não veio doente e escondeu isso de mim, ou me enganou, ou eu cometi equívoco. Ela adoeceu durante o casamento. Eu sou obrigado a dar assistência. Eu não posso abandoná-la. Ah, mas ele não está nem aí. Ah, dano moral. Vai dar divórcio e vai dar dano moral, sim. A culpa aqui em não cumprir os deveres do casamento vai gerar dano moral. Botou chifrão, filho? Prepara o bolso que vem dano moral. Perfeito? Porque você não cumpriu com seus deveres, que é a eficácia do casamento. Certo? Que fique muito claro isso. Né? Porque nós vamos ver daqui a pouco que eu não sou obrigado a continuar casado com quem eu não quero, mas nem por isso eu vou desrespeitar as regras, os deveres que eu tenho com aquela pessoa. Eu sei que as pessoas... Isso é teoria. Na prática, você fica tomado pelo ódio, pela vingança. Como a pessoa vai ser feliz sem mim? Que é o grande problema do pós-casamento, é isso, né? Do pós-divórcio. Eu milito nessa área e o grande problema é lidar com o sentimento da pessoa. Como que ela lida com a felicidade do ex-cônjuge? Como ele consegue ser feliz sem mim? Isso é um problema gravíssimo. Parece maluco, mas é grave isso. As pessoas não conseguem lidar com a felicidade pós-casamento. E eu sempre brinco dizendo, existe vida após o casamento, existe alegria após o casamento. E as pessoas devem aceitar isso. Não cumpriu com o seu dever, o que acontece? Dano moral. Tá? Casamento termina e vem o dano moral. E nós vamos falar então da dissolução do casamento, quando ele acaba de vez. E aqui nós temos que tomar um cuidado, uma precaução bem acentuada. Como eu disse, o Código Civil ficou pronto em 1973, para ser exato, foi publicado em 2002 e entrou em vigor em 2003, 30 anos de atraso. E o Código Civil, no que diz respeito a casamento, ele carrega uma carga religiosa muito grande. Ele tem uma influência teológica gigantesca. Não podemos esquecer que o Brasil já foi oficialmente um país católico, certo? E esse resquício, hoje nós somos um país laico, mas esse resquício da moral religiosa católica sobre casamento, ele veio respingar aqui no tema, no Código Civil. Né? Antigamente, e não é tão antigamente, há 30 e poucos anos, não existia divórcio, era desquite e não podia casar de novo. E depois a regra foi se afrouxando ou foi se adaptando à nossa realidade, porque a nossa Constituição de 88 diz que o Estado é laico, e é laico mesmo, então eu não posso ter influência religiosa sobre legislação, embora isso acontece por causa da moral, né? São problemas de princípios do direito, né? Mas nós temos aqui ainda um resquício. Então, o Código Civil, quando ele trata da dissolução do casamento, ele traz ali um resquício que não é mais aplicável. Era aplicável quando a redação ficou pronta em 1973. Vamos lá, as hipóteses de dissolução do casamento? A dissolução do casamento está lá no artigo 1571 e fala o seguinte: a sociedade conjugal termina: 1. Pela morte de um dos cônjuges. Morreu, acabou. 2. Pela nulidade ou anulação do casamento. Nós já falamos sobre isso. 3. Pela separação judicial. Pausa. Vamos lá. Não existe mais separação judicial. Eu vou contar uma historinha para entender como que este tema foi inserido e depois nós voltamos aqui. Vamos lá. Quando esse Código Civil foi redigido e ele entrou em vigor, e quando ele entrou em vigor, existia uma seguinte regra: eu não podia partir para o divórcio direto.
Eu tinha que me separar judicialmente, aguardar um tempo para depois vir ao divórcio. Por que eu tinha que esperar este tempo, esse período, esse lapso, para eu me arrepender e voltar para a pessoa? Porque para a moral religiosa não havia a possibilidade de divórcio. Então vejam, o Código Civil dizia o seguinte, né? Separação, espera 1 ano para vir o divórcio. Durante o período da separação você não pode casar, mas poderia, né? Viver em união estável. Agora, não existe mais a possibilidade de separação. Não existe dissolução de casamento por separação. É direto divórcio. Perfeito? Então, aqui no artigo 1571, a gente vai encontrar lá morte, nulidade e anulação, separação e depois aparece divórcio. Esqueçam, é divórcio. Separação não existe mais. Acabou a possibilidade da separação. Acabou essa influência religiosa aqui nesse tema. É divórcio direto. Perfeito? Então, a hipótese 3, que era a separação, não existe mais. Nós vamos direto para o divórcio. Então, são essas as possibilidades de dissolução do casamento. Morte, nulidade, anulação e divórcio. Vamos falar um pouquinho sobre o divórcio. Morte é muito fácil, né? Quer dizer, não é tão fácil. A morte é um fenômeno que vai acontecer de forma real ou presumida, que é a parte geral lá do Código Civil das pessoas, né? Que fala que a morte real, e é uma coisa interessante, é quando não existe mais frequência cerebral, não existe mais sinais cerebrais, né? Ocorre a morte cerebral, então oficialmente a pessoa está morta. Isso é um conceito que o Código Civil brasileiro adotou para caracterizar a morte. Existem 6 conceitos legais diferentes de morte. O Brasil se apegou a cérebro. Não há mais função cerebral. A princípio você está morto. Morte cerebral acabou. Espera algumas horas, os órgãos vão entrando em falência e é irreversível. Perfeito? Existem outras hipóteses, não vem ao caso. Então, houve a morte real. Beleza, fácil, certidão de óbito, a pessoa vai lá, se divorcia, registra, né, a verba, certidão de óbito, e vai constar como estado civil viúvo. Problema 2 para a morte. E se a pessoa só desaparece? E nós temos casos de pessoas que desapareceram no regime militar, nós temos casos de pessoas que desaparecem em alto mar. Acontece. E aí nós vamos precisar do processo de ausência, que é um processo extremamente longo que leva no mínimo 10 anos para ser concluído. No mínimo. Eu peguei um único caso na minha vida de processo de ausência, não consegui concluí-lo. A família constituiu um novo advogado e ainda não conseguiram terminar. É um processo longo, gigante, da década de 60, que a criança foi levada do quintal para alguém que passou, muro baixo, pegou e levou a criança. Isso é um problema grave, porque oficialmente ele não está morto, então não pode partilhar os bens sem o consentimento dele, e se partilhar ele vai ter uma fração, e aí não consigo vender porque preciso da assinatura dele, ele não está, e se ele era casado e desaparece, eu não consigo vender bens do casal para sustentar a família, não consigo pedir pensão do INSS, não posso exigir seguro de vida, é um problema grave, né? Aí eu preciso do processo de ausência para encerrar esse vínculo. Embora eu ame aquela pessoa, eu preciso de fato continuar a minha vida e garantir o sustento dos meus filhos. É inequívoco. Então eu vou precisar da morte por ausência. E nós temos um caso, que é esse caso que aconteceu, por exemplo, da queda da aeronave agora há pouco tempo, e geralmente está ligado à queda de aeronave, quando é inequívoca a morte daquela pessoa que estava em iminente perigo de vida. Então, vamos falar do acidente, um acidente aéreo. Eu sei que aquela pessoa estava embarcada. Aí a aeronave cai. Todos morrem e é impossível identificar o corpo. É impossível pegar lá restos humanos e identificar esse é fulano, aquele é fulano. Não tem como fazer isso. Mas eu não preciso do processo de ausência, eu preciso só de uma declaração judicial de que a pessoa faleceu naquele acidente. Só que para isso acontecer, eu preciso provar que aconteceu a morte inequívoca, quer dizer, não tem equívoco, não há dúvida de que ele morreu porque ele estava em iminente perigo de vida, que era a queda do avião. Aí o juiz expede a certidão de óbito. E é muito comum, nesses casos de comoção, os juízes expedirem a certidão de óbito com muita rapidez, porque é uma dor insuportável para a família.
E aí eu preciso dessa sentença que declara a morte da pessoa para colocar fim ao casamento. Então vejam que morte não é uma coisa tão simples assim, né? Eu tenho a morte real, a pessoa está lá, o corpo cai, morreu. Eu tenho a morte por ausência e eu tenho a morte dessas pessoas que estão em inequívoco perigo de vida, que na verdade era o perigo de morte, né? Mas tudo bem, isto é término por morte. Agora vamos falar do divórcio. Anulação, nulidade, já tratamos nos blocos anteriores. Vamos falar do divórcio. Divórcio reto e direto. Eu não sou obrigado a continuar casado com quem eu não quero. Isso que é interessante. Existia a ideia, isso é uma interpretação do judiciário, e é uma interpretação muito interessante, e ele tem razão nesse ponto de vista. Eu não preciso do consentimento do meu cônjuge para me divorciar. Eu não quero mais continuar casado com ela ou com ele. Eu não quero, estou de saco cheio, não para de me encher a paciência. Falta com os deveres, nós vimos agora. Eu não quero. Eu entro com ação e eu posso pedir o divórcio por liminar. Não precisa nem ser citada, porque eu não sou obrigado a continuar casado com quem eu não quero. Olha que coisa maluca. Eu vou conseguir o divórcio por liminar? Sim. Eu proponho a ação de divórcio e digo, eu não quero continuar casado com fulana. Simples. E vejam, eu preciso ter motivo para dizer por que eu não quero continuar casado? Diz a lei, não precisa justificar a sua escolha. Eu não quero. Aí eu acordei de saco cheio, olhei para o lado, ela estava despenteada, não aguento mais, não quero mais casar com ela, não quero mais ficar casado com ela. Tudo bem, peço divórcio. Olha que coisa maluca. Eu dou entrada na ação de divórcio sem autorização dela, consigo via liminar e depois eu aviso que eu me divorciei. Não precisa nem da citação, porque eu não sou obrigado a continuar casado com quem eu não quero e não preciso de justificativa para isso, para continuar casado. Perfeito? Mas isso é possível e vou repetir lá onde a gente atende. Eu tenho um caso desse e é muito interessante porque é um caso de comoção. A esposa saiu de casa, eu sou advogado do marido. A esposa saiu de casa, brigada, coisa e tal, e ele estava de saco cheio, porque toda vez que discutiam, ela saía de casa, 1 semana, 10 dias, e aí ele cansou. Aí ele me procurou, Jamil, vamos colocar um fim nessa história? Vamos colocar um fim nessa história. Entramos com a ação de divórcio desta forma, unilateral, dizendo que ele não queria mais continuar casado com ela e não sabia o paradeiro dela. E o juiz decretou o divórcio liminarmente, porque é assim que funciona. É liminar e acabou. Basta você fazer a petição e pedir a liminar. Ótimo. Depois ele se arrependeu, por uma questão patrimonial, né? E voltaram lá a ficar juntos. Beleza, tudo bem. E por um destino, é uma coisa maluca, né? Ela engasgou no restaurante e morreu asfixiada. Isso não é piada. Depois de um ano e pouco, e aí começaram a acusá-lo de ter matado ela. Ele falava, mas como que eu engasguei ela no restaurante de todo mundo? E aí ele ficou viúvo, né? Depois de todo esse celeuma, ele acabou ficando viúvo. E aí o casamento terminou por viuvez e não por divórcio, que eles haviam se reconciliado. Como que funciona a história do divórcio? O divórcio, ele pode ser judicial ou extrajudicial. Eu não preciso me socorrer do judiciário para me divorciar, salvo se eu quiser via liminar, tal, aí tem que ser judicial. Quando eu estiver falando do divórcio extrajudicial, eu preciso obedecer algumas regras. No extrajudicial, o divórcio tem que ser consensual e não podem existir menores. Se tiver menor, eu não posso usar o divórcio extrajudicial, mesmo se nós estivermos em consenso. Não há hipótese. Eu só posso usar o divórcio extrajudicial se estivermos em comum acordo e não existir menores na relação. Se existir menores, não pode mais. O judicial. No judicial, eu posso usar com ou sem menores, litigioso ou consensual, tanto faz. Tá? O judicial abraça tudo, né? Porque não existe o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, vai para o judiciário e acabou. Não há problema nenhum. Agora, o que é mais interessante quando falamos de divórcio? Da ação de divórcio. Eu preciso atrelar necessariamente o divórcio à partilha dos bens do casal? E a resposta é não, não precisa. A ação de divórcio bota fim só ao casamento, é o que nós estamos discutindo. Partilha de bens é uma outra história que está envolvendo regime de casamento que pode ser afeito à parte.
Alguns profissionais têm por hábito propor a ação de divórcio com alimentos com partilha de bens. Aí vem o MP e fala, alimento não pode. Aí alguns têm um entendimento diferenciado. A lei é categórica, divórcio é para colocar fim ao casamento. Outras questões você pode discutir em outras ações, não precisa ser tudo na mesma. Nesse caso que eu estou falando, da época desse cliente, nós propusemos a ação de divórcio, só a ação de divórcio, mais nada. E partilha de bens, nem entramos no mérito, porque a gente queria a liminar para o divórcio, ponto final. E assim nós conseguimos. Vejam, e quando falamos de divórcio e queremos colocar alimentos, e aí a história desanda. A história começa a ficar complicada. Eu estou falando de alimentos entre cônjuges, não ascendente e descendente, entre cônjuges, perfeito? É isso que nós vamos tratar agora. Quando eu estiver falando de divórcio entre cônjuges, o Código Civil é categórico ao dizer que não existe dívida de alimentos entre eles. Não se presta alimentos um para o outro. A prestação de alimentos é excepcional e temporária. Tá? Não é assim, eu vou me divorciar, você vai ter que me sustentar, porque eu nunca trabalhei. Isso é conversa de esposa, né? Aí vem o juiz e diz, olha, você nunca trabalhou, mas está apto ao trabalho, não possui nenhuma doença, está em idade produtiva, pode começar a procurar emprego. Não vai se encostar em ninguém, não. Ou ele diz, tudo bem, eu vou te dar uma pensão de R$1.000 por 6 meses, até você conseguir se instalar, até você se preparar psicologicamente e entrar no mercado de trabalho de novo. Mas não imagine que a pensão será vitalícia ou perpétua. Diz a lei, não. Entre cônjuges não há pensão, não há alimentos, salvo excepcionalmente se necessário. E se necessário, é por prazo determinado, não é para sempre, não. Perfeito? É até a pessoa se estabelecer, tá? Tem alguns critérios ali. E aqui, quando falamos de alimentos entre ex-cônjuges, vamos levar aquele conceito de necessidade e capacidade. A dupla necessidade e capacidade deve ser verificada também. Quanto ela necessita? Qual é a minha capacidade econômica? Perfeito? E aí, tudo bem. Eu não tenho capacidade econômica, não presto alimentos mesmo que ela precise. Não posso fazer nada. Ela está em idade capaz, produtiva, ela que se vire. Agora, se estiver enferma, sei lá, acamada, aí a história já muda. Aí nós entramos nas exceções. Ela não tem capacidade de trabalhar, então, temporariamente, ela vai receber a pensão naquele período. Perfeito? E aí nós falamos do divórcio. E você, oficialmente divorciado, já pode casar no dia seguinte, se quiser, não há problema algum nisso. Antigamente, você não poderia casar se fosse separado judicialmente. Atualmente, não existe mais a separação, já falamos, vamos direto para o divórcio, no dia seguinte você casa, está apto a casar. Perfeito? E a partilha de bens? Ação separada, não precisa ser na mesma ação. E a guarda dos filhos? Ação separada. Inclusive, tem que ser em ação separada, né? A maioria das pessoas colocam tudo num bolo só? Não. Separe, isso é uma outra ação, uma outra medida judicial. E mesmo divorciados, o casal ainda tem obrigação com os filhos. É o que nós vamos falar agora. A obrigação dos divorciandos com os filhos. Isso é um abacaxi para ser descascado daqui a 50 anos. Vamos ver uma situação interessante? Quando falamos lá do divórcio com crianças, o Código Civil insere aqui um capítulo só para tratar da proteção dos filhos, que começa lá no artigo 1583 e fala o seguinte: o casal tem o dever de contribuir com o sustento dos filhos. E aí ele elenca saúde, lazer, educação, e um monte de coisa, habitação, vestuário, tem que contribuir, levando em consideração o binômio necessidade e capacidade. Necessidade do alimentando, capacidade do alimentante. E isso tem que ser levado em consideração. E o Código Civil ainda fala, ambos têm o dever de contribuir, não é um ou outro. Ambos. E a mulher também tem que pagar pensão se assim for estabelecido. Perfeito? É que existe um folclore que só homem paga a pensão porque o homem é o provedor. Isso é coisa de século passado, né? Hoje em dia não tem mais essa história. O dever é de todos e o direito é de todos também. Todo direito vem atrelado com o dever. Nunca se esqueçam disso. Bom, o Código Civil estabelece que, em caso de término da relação conjugal, a guarda é compartilhada. Esta é a regra do Código Civil. Terminou o casamento, guarda compartilhada. Salvo
se para o interesse do menor esta não seja a melhor solução. Como que funciona a guarda compartilhada? Papai e mamãe terão responsabilidade sobre a educação do filho, sobre acompanhar o filho. Essa é a regra entre pessoas civilizadas e tem que ser respeitado, porque o filho não tem culpa do que os pais fizeram, dos pais terem se divorciado. Ele não é culpado e deve ficar longe dessa discussão. Então, papai e mamãe vão contribuir para o sustento. E papai e mamãe vão participar da vida da criança. Como? Não sei. Vão se organizar aí. Um leva para a escola, o outro pega. Um passa o aniversário, o outro passa o dele. Um pega no sábado, devolve no domingo. Um pega de manhã e devolve à tarde. Porque, geralmente, quando falamos de guarda compartilhada, existe um acordo, um consenso entre os pais. Embora exista uma certa animosidade, porque o casamento não deu certo, eles ainda se respeitam em relação ao filho. Então, existe um acordo. E é relativamente comum ligar e falar, olha, amor, fulana, eu agora não consigo pegar o nosso filho na escola. Teria como você pegar? Ela vai lá e pega, porque o filho é do casal. Ao invés de falar, deixa, azar dele, era sua obrigação. Não, era obrigação dele, mas o filho é nosso. Vai lá e pega. É assim que funciona. Esta é a regra. Só que mesmo sendo guarda compartilhada, o juiz deve nomear um dos como responsável pelo menor. Então, ou a mãe é a responsável, ou o pai é o responsável. Vamos imaginar que a mãe é a responsável. Embora seja guarda compartilhada, o domicílio é da mãe. O pai vai pagar pensão para a mãe. Ou melhor, para a criança. Tá? Não pense que por ser guarda compartilhada, eu pago as despesas dele quando ele está comigo, ela paga as despesas dela quando está com ela. Não. Quem tiver a guarda compartilhada, quem tiver o domicílio, vai receber pensão. Seja ele, seja ela. Se o domicílio do menor for com o pai, a mãe paga a pensão. Não tem conversa. E vai para a cadeia se não pagar. Não tem conversa. Direitos iguais. Acabou, ponto final. Não vamos discutir. Mas pode ser que não seja a melhor escolha para o menor, a guarda compartilhada. E aí ela terá que ser unilateral. E aí o juiz vai estabelecer quem vai ter a guarda dessa criança. Essa guarda pode ser unilateral, inclusive a requerimento. Eu posso chegar lá na ação de guarda e falar para o juiz, eu não quero a guarda do meu filho. Eu não quero ela compartilhada. Então, beleza, unilateral. Então pode ser que a própria parte abra mão da guarda compartilhada, porque a regra é guarda compartilhada, como pode ser também uma decisão judicial, faz uma avaliação psicossocial da criança e vê que a melhor escolha é guarda unilateral para a mãe ou para o pai. Pode ser. E a pensão será devida da mesma forma. Só que aqui existe um princípio constitucional muito interessante, que é chamado de princípio da prioridade absoluta. É uma coisa maluca isso. Isto é um princípio da nossa Constituição Federal. O princípio da prioridade absoluta estabelece que a prioridade de todo esse universo é a criança, não os pais. Não importa se é ação de divórcio litigioso ou consensual, não importa se eles estão se matando ou não. Vamos olhar para a criança. E com base nesse princípio, que é extremamente... A intenção do princípio é muito boa, mas ele é extremamente perigoso, porque ele dá autonomia ao juiz para proferir decisões em benefício do filho, do menor, que contraria os pais. E que nem foi requerimento deles. Não há problema. Ele fala, olha, como a prioridade absoluta é o menor, eu entendo que nem você mãe, nem você pai. Não vai ser nenhum dos dois. Eu não quero você mãe louca, alcoólatra perto da criança, por exemplo. Eu não quero você pai dependente químico perto da criança. E aí o juiz, com base nesse princípio da prioridade absoluta, que é um princípio constitucional, ele vai lá e estabelece regras específicas para aquele caso concreto em prol daquela criança. E nós sabemos que sempre que o judiciário, o juiz, tem autonomia ou independência sobre determinados temas, isso pode, não é que será, pode ser mal utilizado. Então, tem que ser visto com muita reserva, mas saibam que existe esse princípio da prioridade absoluta. Inclusive, os desembargadores reformam algumas sentenças de guarda com base nesse princípio. Ele fala, mesmo que não haja requerimento entre as partes, com base no laudo que foi apresentado pela perita fulana, eu entendo que a guarda tem que ser com fulano e ponto final. E aí? Vai ser terceiro, vai ser vovó, vai ser vovô. Existem essas maluquices, vou nomear, sei lá, um tutor para essa criança. Tudo é possível com base na prioridade absoluta. Perfeito? Então, isto é possível. Temos que tomar cuidado.
E agora, vamos partir para o próximo tema, que é um tema bem interessante. Regime de casamento, e nós já falamos e vamos voltar ao tema, em regra, é o regime de comunhão parcial de bens. Se você não quiser esse regime de comunhão parcial de bens, você pode escolher qualquer outro regime estabelecido no Código Civil ou criar um regime só seu. E se você quiser criar um regime só seu, você pode fazê-lo desde que não contrarie o texto de lei. Se nenhum dos regimes que estão previstos na lei te agrada, tudo bem, faça um seu, desde que não contrarie texto de lei. Se você não adotar o regime de comunhão parcial de bens e quiser qualquer outro, este qualquer outro será por pacto antenupcial. É impossível alterar o regime de comunhão parcial sem pacto. Tem que ser via pacto. E o pacto antenupcial ou pré-nupcial é por escritura pública. Inclusive, quando você pega uma certidão de casamento que tem um pacto, por exemplo, de separação de bens, lá embaixo na observação vai constar escritura de pacto número tal, registrada no tal registro de imóveis, onde se registra a escritura. Tranquilo, normal, estranho, né? Mas é assim que funciona. Vamos lá. Se nenhum pacto foi escolhido pelo casal, vai prevalecer comunhão parcial de bens. Como que funciona comunhão parcial de bens? É simples. Tudo aquilo que foi adquirido de forma onerosa durante o casamento pertence ao casal. Simples. Foi adquirido de forma onerosa durante o casamento, é do casal. Ponto final. Vamos lá. Quando eu casei, eu já tinha imóveis. Diz a lei. Foi adquirido durante o casamento? Não? Então é só seu. Eu só posso comunicar os bens se adquiridos de forma onerosa durante o casamento. Se não foi de forma onerosa, ou se foi antes do casamento, eu não comunico os bens. Eu e a minha esposa compramos uma casa. Estamos nos divorciando. Metade é dela. Por presunção, metade é dela. Porque nós adquirimos de forma onerosa durante o casamento. Temos uma empresa e tivemos que fazer uma dívida no banco, um empréstimo gigantesco no banco. Diz a lei, tudo bem. A dívida, constituída a bem do casal, é dela também. Metade é dela no divórcio. Metade da dívida será dela. Tudo que você adquirir de forma onerosa, seja bens, direitos ou deveres, vai ser partilhado em dois. É esse o pulo do gato. Tudo que é de forma onerosa. A gente fala que tudo que é de forma onerosa é a aquisição. Não, pode ser prejuízo também. Prejuízo causa ônus para o casal. Vai dividir, é assim que funciona. Só que, prestem atenção, porque surge um monte de perguntinha. Ah, meu Deus, será que a lua é branca? Não, vamos esclarecer algumas coisas. Eu sou casado pelo regime de comunhão parcial de bens. Recebi herança. Papai e mamãe morreram esquiando na Suíça, que é chique, né? Aí foram devorados por um urso branco e tal, e morreram, e eu fiquei com as fábricas, as indústrias aqui no Brasil. Eu sou casado pelo regime de comunhão parcial de bens. Recebi herança. A herança eu recebi de forma onerosa ou gratuita? Eu recebi de forma gratuita, óbvio. Eu não paguei pela herança, eu recebi. Ela tem direito? Não, porque só terá direito aquilo recebido de forma onerosa. Herança de forma gratuita não vai entrar. Perfeito? Segunda situação. Eu quero deixar isso bem claro para esclarecer essas duvidazinhas que aparecem de vez em quando. Ah, eu consigo antecipação de tutela em liminar? Pô, então vamos resolver esses probleminhas, nessas redundâncias. Eu faço isso e de vez em quando eu me arrependo quando dá besteira. Eu ajudo as pessoas. Eu vejo alguém caído, eu vou lá, ajudo. Vejo alguém sofrer um acidente. Até eu ser arrolado como testemunha criminal, civil. Aí a coisa começou a ficar complicada. Eu repensei essa história de ficar ajudando as pessoas. Uma vez eu ajudei uma pessoa, isso é uma hipótese só. Ajudei uma pessoa, ela se sentiu extremamente grata e resolveu doar um carro para mim. E eu sou casado pelo regime de comunhão parcial de bens. Eu recebi o carro em doação por ter ajudado a pessoa. Este carro foi recebido de forma onerosa ou gratuita? Diz a lei. De forma gratuita. E se é de forma gratuita, ele é só meu, não é do casal. Perfeito? Tudo aquilo que é recebido de forma gratuita pertence só a um, não aos dois. A doação, a herança. Mas vamos falar de outra coisa. Eu estou brigado com a minha esposa.
Mas mesmo brigado, ela me telefonou. E passa no supermercado, uma coisa hedionda. E compre. Ela passou a lista. Um monte de coisa. Comprei e aproveitei para preencher um cupomzinho para um sorteio. O sorteio era um carro que valia 700 mil reais. Aí eu fui lá e preenchi o cupom com os meus dados. Eu fiz a compra, preenchi e tal, coloquei na urna e acreditem, fui sorteado. Aí eu pergunto, este carro é só meu ou é do casal? Vamos ver? Eu adquiri de forma gratuita ou onerosa? Qual era a condição para eu preencher o papelzinho? A condição não era ter feito a compra no mercado até um valor X ou a partir de valor X? Então foi de forma onerosa. É dos dois. Tudo bem? Muito embora você tenha preenchido o cupom só com o seu nome, é dos dois, porque isso é forma onerosa. Vamos fazer diferente. Isso aconteceu no Nordeste, se eu não me engano. Uma pessoa jogou na Sena, no Mega Sena, eu não lembro qual agora, e ele ganhou. Só que ele não queria dividir com a esposa. E aí ele deu o bilhete para a amante. A amante sacou o dinheiro e fugiu. Óbvio, né? Ela amará na riqueza, na saúde e Bom, fugiu com o dinheiro. Vejam, quando eu aposto na Mega Sena, por exemplo, foi de forma gratuita ou onerosa? Eu não paguei R$2 ou 3 ou 4 pelo bilhete? Foi de forma onerosa. Eu não posso chegar para minha esposa e falar assim, toma aqui R$1 que você me emprestou e o resto do dinheiro é meu. Não. Eu tenho que devolver metade é dela, porque aquilo foi de forma onerosa. Sempre que eu adquirir algo de forma onerosa, seja preenchendo aquele cupom do sorteio e ganhando, seja na Mega Sena, eu terei que dar metade para ela. Ou é nosso, se a gente não se divorciar. Isso é forma onerosa. Herança não é forma onerosa. Doação não é forma onerosa. Só que pausa. Existem duas modalidades de doação. Existe a doação pura, que é essa que eu falei, que eu parei para ajudar a pessoa e ela, em agradecimento, me doou lá um carro, uma casa. Aí é só meu. E se for doação com encargo? Porque existe a possibilidade de doação com encargo. Como que funciona? Você vai cuidar de mim na minha velhice e quando eu morrer essa casa é sua. Isso é muito comum entre pessoas idosas que não têm filhos, não têm parentes. Ela elege alguém para cuidar dela, uma pessoa próxima, um amigo e tal, e deixa lá, via testamento, um imóvel, né, em doação para ela. Se houve encargo na doação, ela não é gratuita, então a coisa pertence ao casal. Tá? Tomem cuidado. Se doação com encargo é oneroso, logo pertence ao casal. A doação pura é que pertence só a quem recebeu. Então, a minha filha casou com aquele traste, né? Porque genro é sempre um traste. Casou com aquele traste. Eu vou doar uma casa para eles. Eu estou doando uma casa para eles. Não, você está doando para ela, sua filha. A casa é incomunicável, porque veio de forma gratuita. Perfeito? Eu vou passar para vocês algumas situações bem interessantes de bens que se comunicam e bens que não se comunicam no regime de comunhão parcial. E depois eu vou dar um susto em vocês sem fazer careta. Vamos ver? Quais são os bens que se comunicam no regime de comunhão parcial? São os bens do artigo 1660. E ele diz o seguinte: entram na comunhão parcial de bens os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesas anteriores. 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou em favor de ambos os cônjuges. Ambos. Né? Não é em benefício de um dos cônjuges. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. E aí nós temos aquelas benfeitorias necessárias, voluptuárias e úteis. Né? As benfeitorias nos bens particulares pertencem ao casal. 3. Os frutos de bens comuns, isso que é o pulo do gato, ou dos particulares de cada cônjuge percebido na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Esses são os bens que se comunicam. Vamos ver a relação dos bens que não se comunicam, porque aí eu vou contar o segredo para vocês. Quais são os bens que não se comunicam? Excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuirá ao casar e os que sobrevierem a eles. O que isso quer dizer? Eu, quando era solteiro,
possuía uma casa na praia. Casei. Vendi a casa da praia e usei o dinheiro para comprar uma casa aqui na capital. Diz a lei, este bem que você comprou na capital adveio, sobreveio da venda do bem lá da praia. Então ele continua sendo só seu. Em alguns concursos, eles usam a expressão subrogado. Os bens subrogados. Tudo bem que são substituídos. Então, em substituição àquele da praia, eu comprei aqui de São Paulo. Só que eu preciso constar na matrícula do imóvel, melhor, na escritura, que o dinheiro advindo da aquisição desse novo bem veio da venda daquele anterior, para não precisar provar no futuro que o dinheiro era só meu. Então, isso eu vou fazer constar na escritura. 2. Os bens adquiridos com valores exclusivos pertencentes a um dos cônjuges ou subrogados dos bens particulares. 3. As obrigações ou as dívidas anteriores ao casamento. 4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo-se em proveito do casal. 5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos profissionais. 6. Os proventos do trabalho de cada cônjuge. E 7. As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Essas não se comunicam. Agora vamos ver uma situação bem interessante. Isso já foi pergunta de muito concurso público e de vez em quando a gente encontra essa dúvida, né? Eu tenho um bem particular. Eu, quando casei, era muito rico. Tinha lá 20 imóveis, todos alugados. Casei. Esses 20 imóveis, pela regra, são só meus. Certo? E os frutos? E o aluguel? Diz a lei. O bem é só seu, mas o aluguel é do casal. Enquanto estiverem casados, o aluguel é dos dois, não é só seu. Olha que coisa interessante. E em concurso eles perguntam, os frutos decorrentes de bens particulares, havidos durante o casamento, pertencem ao casal. Tá? Os frutos, a renda, o dinheiro, o lucro, pertence ao casal. Embora o bem seja só seu, o aluguel é nosso. Perfeito? Essa é a regrinha do comunhão parcial de bens. Os instrumentos que você usa no exercício da sua profissão são só seus. Ah, vamos divorciar e vamos dividir o seu consultório odontológico. Não, filha, o consultório odontológico é só meu, não é nosso. Perfeito? Isso tem que ficar bem claro. Ele é só meu. Instrumentos de trabalho são particulares, mesmo que adquiridos durante o casamento. Não interessa. Perfeito? E prosseguindo, nós vamos falar agora do pacto antenupcial. Como que funciona? Esse pacto antenupcial é uma escritura pública e, como nós falamos agora há pouco, você pode escolher um dos regimes via pacto, né? Um dos regimes já previstos no Código Civil ou inventar o seu. Quais são os regimes previstos no Código Civil? Separação de bens, comunhão universal de bens, participação final em aquestos. Esses são os regimes optativos, que você pode optar via pacto. O regime de separação obrigatória de bens, ele não é via pacto, porque a própria lei já fala, é obrigatória. Você querendo ou não querendo, a lei vai esfregar na sua cara e tem que ser deste jeito. E ponto final. Eu não preciso de pacto. Só em ter uma das condições previstas em lei, automaticamente teremos que adotar esse regime de separação obrigatória de bens. Aí eu ouço de vez em quando, e leio também de vez em quando, separação total de bens. Não, gente, é só separação total de bens, porque não existe separação parcial de bens. É separação de bens, ou comunhão parcial de bens, ou comunhão universal de bens, ou participação final em aquestos. Tá? Não existe separação parcial. É comunhão parcial ou separação de bens. Todos via escritura pública, todos via pacto. Perfeito? E o primeiro que nós vamos tratar é o regime de separação de bens. Esse nunca dá chabu, esse nunca dá briga. O que diz o Código Civil? O que cada um tinha, tem ou terá, pertencerá somente a ele. Não vamos discutir. O que você trouxe, eu adquiri durante o casamento é só seu, o que ela trouxe, adquirido durante o casamento é só dela, se divorciar, cada um leva o que é dele, e ponto final, não se discute partilha de bens. Mas esse regime de separação de bens permite que o casal adquira bens em sociedade. Não há problema. Então, mesmo que seja separação de bens, eu e ela em conjunto adquirimos um imóvel. Vai constar na escritura. Fulano e fulana adquiriram em conjunto este imóvel. E aí vai constar fulano com tantos por cento, ciclana com tantos por cento. Assim que tem que constar. E aí, quando vier o divórcio, divide-se daquela forma.
o percentual que foi respeitado ali ou foi registrado na hora da matrícula, certo? Então, separação de bens não afasta a possibilidade do casal em conjunto adquirir bens, desde que faça essa observação, constar que foi em conjunto e quanto cada um participou. Perfeito? E agora, nós vamos para o nosso queridíssimo quiz, ver algumas perguntas. No regime de comunhão parcial de bens, podemos afirmar que A. Os bens adquiridos de forma onerosa antes ou após o casamento integram o patrimônio familiar. B. Os frutos dos bens particulares de um dos cônjuges pertencem ao casal. C. Os bens havidos, ainda que de forma gratuita durante o casamento, pertencem ao casal. E D. Os instrumentos particulares para exercício da profissão de um dos cônjuges são de propriedade do casal. E a resposta correta é a B. Os frutos dos bens particulares de um dos cônjuges pertencem ao casal. Vamos para a próxima questão. No regime de comunhão universal de bens, é correto afirmar que o cônjuge sobrevivente, além da meação, é herdeiro. B. Os bens havidos de forma gratuita antes do casamento pertencem apenas ao cônjuge. C. Os bens havidos antes ou após o casamento, de forma gratuita ou não, pertencem ao casal. E D. Não é eficaz a cláusula de incomunicabilidade quando o donatário é casado pelo regime de comunhão universal de bens. E a resposta correta é a C. Os bens havidos antes ou após o casamento, de forma gratuita ou não, pertencem ao casal. Muito embora ainda não tenhamos tratado do assunto comunhão universal de bens, na comunhão universal, tudo é de todo mundo, não existe separação, salvo algumas pequenas exceções. Então, foi de forma gratuita ou onerosa antes ou após o casamento, é de todo mundo. Os frutos antes ou após o casamento, é de todo mundo. As doações antes ou após o casamento, é de todo mundo, tá? É do casal. Aqui nós temos uma unidade. E depois nós vamos tratar desse assunto com bastante eficácia, com bastante detalhe. Vamos para a próxima questão. Sobre o regime de separação obrigatória de bens. Será aplicado sempre que um dos nubentes contar a época do casamento, 70 anos ou mais. B. Não permite a comunicação de bens, mas o cônjuge sobrevivente será herdeiro do falecido. C. Será aplicado àquele que possui impedimento para casar. D. Será aplicado a um dos nubentes se não tiver sido homologada a partilha na sucessão do cônjuge falecido. E a resposta correta é a D. Será aplicado a um dos nubentes se não tiver homologada a partilha na sucessão do falecido. Num dos blocos anteriores, eu comentei com vocês das pessoas que tinham a causa de casar ou a possibilidade de casar, o direito de casar suspenso. E por exceção, se quisessem casar, seria por separação obrigatória de bens. E está aqui a resposta, a alternativa D. Bem, era o que nós tínhamos para falar neste bloco. Lembrando que, quando estivermos falando de comunhão parcial de bens, o que for adquirido de forma gratuita durante o casamento é só de quem adquiriu, não é do casal. Mas os frutos dos bens particulares pertencem ao casal. É assim que funciona. E nós vamos ver também que os regimes de casamento, todos eles, têm uma influência direta na parte de sucessão. Embora exista um projeto tramitando para mudar essas regras lá no Congresso, esqueçam, nós vamos ver o que vale hoje. Hoje, dependendo do regime, nós teremos sucessão envolvida. Este é o pulo do gato quando falamos de regime de bens. Não se esqueçam, o Código Civil é uma legislação patrimonial, está focado no patrimônio. E nós vamos abordar mais esse tema no nosso próximo encontro. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.